Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da IM School Online e essa é a nossa 7ª aula para falarmos a respeito da história narrada pelos apóstolos e por aqueles que fazem parte do ciclo apostólico a respeito da vida do ministério de Jesus Cristo, os chamados evangelhos. Nós começamos falando a respeito dos fatos históricos que ocorreram entre Malaquias e a vinda de João Batista, depois falamos a respeito de todas as narrativas a respeito do ministério e vida de Jesus Cristo, e hoje nós vamos falar a respeito do livro de Atos, que é a narrativa da continuação do ministério de Jesus Cristo por meio dos seus discípulos ou os chamados apóstolos, aqueles que conduziam e lideravam a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Antes de qualquer coisa, é muito importante lembrar que o livro de Atos é a continuação do primeiro livro de Lucas, aquele chamado Evangelho segundo Lucas, e ele também é a respeito das boas novas de Jesus Cristo e como elas foram por meio da obra do Espírito Santo nos apóstolos e nos discípulos, espalhando ou expandindo essas boas novas além de Jerusalém, até o ponto de alcançar Roma por meio do apóstolo Paulo e dos outros discípulos que estavam com ele, ou tinham fugido de Jerusalém e já tinham alcançado Roma antes também. Este livro dos Atos dos Apóstolos, junto com o Evangelho de Lucas e mais a carta aos Hebreus, contém a redação grega mais culta de todo o Novo Testamento. O melhor grego se encontra nesses 3 livros, porque assim como nós falamos a respeito do livro do Evangelho de Lucas, assim também falamos a respeito deste livro de Atos, onde nós não temos o autor se apresentando como aquele que escreveu este livro, mas tanto segundo a tradição, quanto algumas provas internas, é que os estudiosos vão afirmar que este livro teria sido escrito por Lucas, o médico, aquele que acompanhou Paulo em algumas de suas viagens, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E da mesma forma que aquele Evangelho, ele também escreveu ou continuou a escrita deste livro para o excelentíssimo Teófilo. Então ele vai começar o livro de Atos falando a Teófilo: "Hey, assim como eu fiz no meu primeiro relato falando a respeito de Jesus Cristo e tudo o que ele fez e falou até ele subir ao céu, agora deixa eu contar para você tudo aquilo que aconteceu por meio dos seus apóstolos, aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo prometido por Cristo, prometido por Deus." Então aqui com os muitos termos médicos, a escrita muito semelhante àquela do Evangelho de Lucas, as menções a nós ou na primeira pessoa do plural, como se incluindo como uma verdadeira testemunha ocular dos fatos ocorridos e narrados, como alguém que realmente participou da jornada de Paulo, por exemplo, até o final, sem contar com a própria tradição que vai nos dizer quem era o autor. Lucas seria com certeza ou melhor, se não o único candidato para ter escrito essa carta da maneira que ela foi escrita. E é bem legal lembrar também, caso você tenha se esquecido, que possivelmente Lucas era um gentio, um homem de origem grega que teria se juntado à igreja desde o comecinho e que teve uma parte fundamental semeando, ajudando a construir o pensamento do cristianismo desde o primeiro século por meio daquilo que ele escreveu. E para falar a respeito da datação, Lucas teria escrito seu livro quando Paulo já estava morando em Roma por 2 anos. E também vai favorecer uma data dessa recuada desse jeito a ausência de qualquer citação, qualquer alusão à perseguição que acontece sob Nero, ou ao martírio de Tiago, irmão de Jesus, coisas que aconteceram na própria década de 60, sem contar que em 70 depois de Cristo aconteceu a própria destruição de Jerusalém, que Lucas teria mencionado no meio dos fatos aqui históricos que aconteceram no meio da igreja primitiva. Então uma grande porção dos estudiosos vai favorecer essa data entre 60 a 65 depois de Cristo, um tempo depois de ter escrito a primeira parte dos seus escritos, ou o que nós chamamos de o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E o versículo-chave deste livro nós vamos colocar Atos 1:8, quando questionado a respeito da restauração ou a organização governamental de Israel sobre as nações, Jesus responde aos seus discípulos que não era hora e eles nem deveriam ficar pensando nessas coisas, e é onde entra o contexto desse versículo, onde ele vai dizer: "Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém
como em toda a Judéia, e eu ainda adicionaria algo do tipo, porque ninguém pode parar a obra do Espírito Santo, porque esta é a vontade de Deus. A ênfase do livro, então, está nas boas novas da salvação de Deus por meio de Jesus, tanto para os judeus quanto para os gentios. Isso, além de Atos ter sido escrito para nos fornecer uma história a respeito da igreja primitiva. Como ela vivia, onde ela vivia, o que ela comia, quem eram eles. Ele vai então nos falar como o Espírito Santo desceu sobre a igreja segundo a promessa de Jesus e o que o Espírito Santo proveu e como ele floresceu dentro da igreja, quais foram os frutos daqueles que se chamavam apóstolos no meio da igreja e como o evangelho se espalhou de Jerusalém para Samaria, para a Judéia, depois para a Galiléia, depois para a Ásia Menor, depois por todo o mundo conhecido. Tendo dito tudo isso, nós vamos partir para o nosso esboço agora do livro de Atos, começando com o capítulo 1, versículo 1, indo até o capítulo 6, versículo 7, com as boas novas começando em Jerusalém, no mesmo lugar que se ouve a triste notícia de que Jesus foi assassinado, morto pela mão dos ímpios, ali também se ouve uma boa notícia. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele irá derramar do seu Espírito. Mas ele nos disse para esperarmos em Jerusalém até que isso acontecesse. E enquanto eles esperam, do capítulo 1, do 12 ao 26, depois de Jesus ter subido aos céus, nós vamos ver os apóstolos reunidos lá em Jerusalém. Depois de ter feito a conta, 12, e tá faltando um, o que nós devemos fazer? Como nós vamos substituir Judas, aquele traíra? Então, depois de terem orado e terem apresentado diante do Senhor 2 candidatos, foi escolhido para compor o grupo dos 12 apóstolos Matias, que aparentemente estava com os discípulos desde o começo, como testemunha de tudo aquilo que tinha acontecido. Depois disso, como Jesus pediu para que eles esperassem em Jerusalém, eles obedeceram e ficaram lá até no dia de Pentecoste, que é quando a promessa de Jesus foi cumprida. Eles estavam então reunidos em mais ou menos 120 pessoas lá no cenáculo, o mesmo lugar onde Jesus comeu com seus discípulos na última ceia. De repente, o Espírito Santo desce sobre eles e marca ali um novo começo. E esse novo começo já é marcado por confusão, por divisão, por sinais, maravilhas, desconfiança e uma grande pregação apostólica feita por Pedro a todos os judeus que se reuniam em Jerusalém para um festival judeu. Pedro vai aproveitar a pergunta que estava sendo feita ali, o que significa tudo isso? Para apontar para profecias do Antigo Testamento, explicando para aquele povo que o Espírito Santo foi derramado como cumprimento das profecias, porque aparentemente eles não receberam do Espírito Santo. E isso aconteceu porque Jesus, a quem eles crucificaram, é o Cristo, o Filho de Deus, e foi este Jesus quem prometeu o derramar do Espírito Santo, mas somente Deus poderia derramar o Espírito Santo, e por isso ele vai ligar Salmo 110 a respeito do Filho assentar à direita do Pai até que ele coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés, com o fato de Jesus ter subido aos céus para assentar à direita do Pai, mas ninguém se assenta no trono de Deus a não ser que ele também seja Deus. Então, para que vocês entendam, ó povo de Israel, aquele a quem vocês mataram é o Cristo a quem nós esperávamos, o Filho de Deus, e por isso arrependei-vos para que os vossos pecados sejam removidos. E com essa pregação ousada de Pedro, quase 3.000 pessoas se uniram à igreja, crendo em Jesus Cristo, recebendo o Espírito Santo e passando a fazer parte do corpo de Cristo em Jerusalém e por todas as nações de onde eles tinham vindo. Aí então uma série de descrições vão ilustrar como era a igreja primitiva em Jerusalém, do capítulo 2, 42 a 47 e do 4, 32 a 37. Nós vamos ver a vida em comum que a igreja primitiva tinha. No capítulo 2, 42 a 45 vai dizer assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos eram realizados por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Eles até vendiam
os seus bens e suas propriedades e as repartiam com todos. E isso, claro, segundo a necessidade de cada um. Depois do capítulo 3, do 1 ao 26, e do capítulo 5, do 12 ao 16, nós vamos ver o ministério de pregação e de cura dos apóstolos e da igreja em si. É aqui que nós vamos ver quando João e Pedro foram até o templo e curaram o aleijado, fazendo com que Pedro novamente levantasse sua voz e pregasse o evangelho novamente, dizendo que aquilo havia sido feito pela autoridade do nome de Jesus. E por isso, mais uma vez, arrependei-vos por tudo que vocês fizeram com o Senhor, o servo de Deus. Depois do capítulo 4, do 1 ao 22, e do 5, do 17 ao 42, nós vemos a oposição contra a igreja primitiva, quando Pedro e João são levados diante do Sinédrio, o mesmo Sinédrio que matou o Senhor. Mas dessa vez, diferente de quando Jesus estava sendo julgado, o Pedro que se escondeu, que negou Jesus, agora cheio do Espírito Santo, ele levantava sua voz e pregava com autoridade e ousadia, porque ele já não mais temia a morte. Ele sabia que Jesus tinha poder sobre a morte e soberania sobre tudo e todos agora. Aí depois do capítulo 5, do 1 a 11, nós vamos ver aqui um tipo de julgamento, mas isso dentro da comunidade, porque alguns estavam testando o Espírito Santo. Esse aqui é o famoso caso de Ananias e Safira, porque achavam que era uma moda vender e dar um dinheiro para os apóstolos, para a igreja, para que eles fizessem alguma ação social, fosse a coisa a ser feita. Mas ao invés de usar da generosidade de verdade, eles aproveitaram para manipular aquilo que estava acontecendo, segurando um pouquinho do dinheiro que eles haviam vendido a propriedade, e o Espírito Santo fulminou os dois ali mesmo, primeiro o marido, depois a esposa, e o temor encheu o coração de toda a igreja depois disso. Legal também citar aqui que essa primeira comunidade, essa igreja primitiva nessa época, ainda continuava como judeus, praticantes do judaísmo. Eles ainda visitavam o templo, ainda participavam dos eventos nas sinagogas, porque eles eram israelitas, judeus, participantes da esperança de Israel. Eles não tinham aqui qualquer desejo de se separar de Israel ou dos judeus, porque para eles era a mesma coisa. Nós somos um povo de Deus. Aquele a quem nós esperávamos veio. Todos devem fazer parte disso. Aí no capítulo 6, versículo 7, até vai dizer assim: a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número de discípulos em Jerusalém crescia, se multiplicava muito, e até muitos sacerdotes passaram a obedecer à fé. E depois, avançando no nosso esboço do capítulo 6, versículo 8, até o 9, versículo 31, nós vemos as boas novas saindo de Jerusalém, se espalhando por toda a Judéia e para cima, para Samaria também. Essa sessão aqui vai continuar exatamente onde a última parou. O evangelho está avançando, agora ele está entrando para dentro das sinagogas, a galera da sinagoga começa a se incomodar com esse tanto de crente no meio deles, ou a galera do caminho, como eles eram conhecidos, e eles se incomodam a ponto de se levantar contra esses crentes e começar a empurrar eles e a expulsar, proibir que eles participassem das sinagogas. Você vê isso do capítulo 6, do 8 ao 15. E aqui nessa porção, os dois primeiros líderes levantados pela igreja, Estevão e Filipe, são os responsáveis por essa fase da história. No capítulo 7, o discurso de Estevão, que vai seguir padrões de passagens como Neemias 9, do 6 ao 37, Salmo 105, Salmo 106, que selecionam as duas principais questões em relação ao vinho novo, que não pode ser colocado em odres velhos. Primeira questão, o templo, que cumprindo Isaías 66, Deus não pode habitar em construções feitas por mãos humanas. E a segunda questão, a lei, que aqui no caso os principais transgressores da lei são aqueles, na verdade, que mataram o Senhor Jesus Cristo. Não os cristãos, mas vocês que assassinaram o Senhor, aquele para quem a lei aponta. Também vamos ver aqui Moisés tendo um papel fundamental nesses discursos, já que Moisés foi um profeta que o povo não aceitou e foi rejeitado, mas ele profetizou, dizendo que o Senhor enviaria um outro profeta, um profeta como eu, e que, como nós sabemos, foi também rejeitado, assim como Moisés foi rejeitado. Mas para nossa surpresa, o que é que todo esse discurso fez? Fez com que todo mundo viesse correndo?
Não, fez com que o povo se irasse contra Estevão. No capítulo 7, 54 vai dizer que ouvindo isso, eles se enfureceram em seu coração, rangeram seus dentes de raiva contra Estevão e depois empurraram Estevão para fora da cidade, onde eles o apedrejaram, mostrando que realmente eles são israelitas, cabeça dura, coração endurecido. Depois disso nós vamos ver a expansão do evangelho para Samaria e o ministério de Filipe no meio dos samaritanos. Para você lembrar, Jerusalém fica dentro da Judéia, depois ao norte da Judéia nós temos Samaria e depois nós temos a Galileia. A igreja expandiu de Jerusalém, partindo e tomando toda a Judéia. Agora eles estão subindo para Samaria, aquela região dos rejeitados por Israel. A partir dessa sessão aqui nós já vemos os gentios sendo um grande foco na narrativa de Lucas e também como os samaritanos aceitaram a pregação do evangelho. Até mesmo o eunuco etíope aceitou o evangelho pela boca de Filipe, que logo depois de ter pregado, batizado o etíope, o que aconteceu? Filipe sumiu. Do nada. Por quê? Simples, porque o Espírito do Senhor o arrebatou. Só isso. E aí ele foi aparecer lá em Azoto, pregando o evangelho em cada cidade que ele ia, até ele chegar em Cesareia. E aí essa parte agora, no capítulo 9, nós vamos ver a conversão de um dos maiores líderes da oposição da sinagoga em Jerusalém, ou a sinagoga helenista, nada mais nada menos que Saulo de Tarso, que nas próximas etapas da expansão do evangelho, tanto para a Ásia quanto para a Europa, é o principal responsável. Lá no capítulo 7, versículo 58, enquanto eles apedrejavam Estevão, eles deixaram suas roupas aos pés do jovem Saulo. No capítulo 8, versículo 3, vai nos dizer que este jovem Saulo é quem assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres para a rua, colocando eles na prisão, e com isso, tanto pela perseguição, quanto depois da sua conversão, por meio da pregação, Paulo foi o grande responsável pela expansão do evangelho, porque quando ele perseguia, os crentes se espalhavam, e quando ele saía para pregar, os crentes se multiplicavam. Saulo, enquanto era um grande perseguidor da igreja, conseguiu cartas do sumo sacerdote de Jerusalém para ir até Damasco, inspecionar as sinagogas, para descobrir quem são os espiões dentro das sinagogas, os espiões do caminho, para poder humilhar eles, trazer eles presos para Jerusalém. Mas no caminho de Damasco, no capítulo 9, versículo 4, nós vamos ver que uma luz resplandecente, vinda do céu, cercou Paulo, caindo por terra, diferente do que te contaram. A palavra não diz que Paulo caiu do cavalo, simplesmente diz que ele caiu por terra. Nós não temos cavalo nenhum na história, mas ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? Quem estava falando isso era o próprio Senhor Jesus. Saulo ficou cego então, encontrou Ananias, que pregou para ele, batizou ele, as escamas de seus olhos foram removidos e Saulo agora se tornou um cristão. No capítulo 9, versículo 20, vai nos dizer que Paulo agora passou a pregar em todas as sinagogas, pregando Jesus, dizendo que ele realmente é o Filho de Deus. E todos os seus ouvintes admiravam-se quando eles ouviam. Começava um burburinho: como assim? O que ele está falando? Não é esse que lá em Jerusalém perseguia o caminho, perseguia esses crentes? Mandava prender qualquer um que invocava o nome desse cara? E agora o mesmo Saulo que causava medo, causa espanto, porque ele próprio se converteu à fé em Jesus Cristo como Senhor e Filho de Deus. Essa sessão então vai finalizar resumindo este momento, tanto para a igreja da Judéia quanto de Samaria. Isso lá no capítulo 9, versículo 31. Vai dizer que assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, em toda a Galileia, em toda a Samaria, e ia sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E ela crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Sem contar que o maior perseguidor dos cristãos agora estava do lado dos cristãos, sendo perseguido por outros. Avançando agora no nosso esboço do capítulo 9, versículo 32 até o 12, versículo 24, nós vamos ver como as boas novas ou o evangelho chegou até os gentios. O autor de Atos vai começar
e concluir essa sessão com histórias do apóstolo Pedro. Isso do capítulo 9, versículo 32 até o 43 e do 12 de 1 a 19. A primeira parte vai nos preparar para a narrativa da história da conversão de Cornélio e lembrar a nós, os leitores, que os apóstolos continuam atuantes e eles continuam fazendo obras poderosas. E aí nós vamos ver a conversão de Cornélio, que era um centurião romano lá em Cesareia, sabe, lá aquela cidade costeira que foi construída por Herodes em honra a César. Então é nessa mesma cidade que Cornélio trabalhava e morava. E essa história da conversão de Cornélio é tão importante que Lucas vai narrar ela duas vezes. Uma no capítulo 10, de 1 a 48, que é quando realmente aconteceu, mas como Cornélio era gentil e foi Pedro quem evangelizou ele, isso gerou uma grande polêmica em Jerusalém, fazendo com que Pedro tivesse que esclarecer ou se explicar diante deles por que ele havia evangelizado um gentio e como aquilo tinha acontecido. Aí no capítulo 11, do 1 ao 18, é Pedro se explicando, contando exatamente o que tinha acontecido. Lá no capítulo 11, versículo 17, Pedro vai dizer isso é importantíssimo. Se Deus concedeu a eles o mesmo dom que concedeu a nós ao crermos em Jesus Cristo, quem era eu para me opor à obra que Deus estava fazendo? Em outras palavras, o que Deus está fazendo não pode ser parado. Aí no versículo 8 vai dizer assim: e eles, ouvindo isso, se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: o que aconteceu é que Deus concedeu aos gentios também o arrependimento para a vida. Foi aqui nessa conversão de Cornélio que aconteceu aquela visão, aquele transe que Pedro teve no terraço, onde o Senhor mostrou um monte de animal impuro no lençol e disse: mata e come. Outra coisa fundamental para essa sessão é a fundação da igreja lá em Antioquia pelos cristãos helenistas. Isso no capítulo 11, do 19 ao 30. E é essa igreja lá em Antioquia que se torna o novo centro de treinamento e envio missionário para toda a Ásia e a Europa. Essa igreja tinha sido fundada por aqueles que foram dispersos durante a perseguição, e porque ela precisava de um certo direcionamento e liderança, foi que a igreja em Jerusalém enviou Barnabé para liderar a igreja. Barnabé foi para lá, ficou um tempo lá, mas depois foi até Tarso encontrar Saulo, que segundo os estudiosos já estava em Tarso por mais de 10 anos. Ninguém sabe o que realmente aconteceu durante essa época. Aparentemente foi durante esse tempo que Paulo amadureceu, cresceu no Senhor, ouviu e viveu experiências com Cristo que influenciaram todo o restante do seu ministério em sua vida. Barnabé pega Saulo, então voltam lá para Antioquia. Aí no capítulo 12, do 1 a 19, a história narrativa a respeito de Pedro novamente, e é o que vai encerrar essa sessão, e ela vai nos mostrar que não somente nada pode impedir o avanço e o crescimento do evangelho, quanto vai preparar a narrativa para o fim da oposição, que ocorre no capítulo 12, de 19 a 23. Esse capítulo 19 vai encerrar a nossa sessão com duas mortes. A primeira morte é de Tiago, irmão de João, que morre pela espada a mando de Herodes, e a morte do próprio Herodes dessa época pelo Senhor. Isso depois que o povo proclamou ele como Deus. Esse cara que está falando é o próprio Deus. Herodes se achou todo, pensou assim: realmente eu sou Deus, e não glorificou a Deus, não parou o que eles estavam fazendo. Deus viu aqui, ele falou: só tem um Deus aqui, e pum, encheu Herodes de verme. E foi assim que Herodes também morreu. E o versículo seguinte a isso, o versículo 24, que também é um resumo dessa parte, vai nos dizer assim: contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ninguém pode parar. Depois, avançando para a próxima parte do esboço, capítulo 12, versículo 25, até o capítulo 16, versículo 5, com as boas novas alcançando a Ásia. E as várias questões essenciais que nós vamos ler nessa parte seriam: a igreja da Antioquia sendo esse novo centro missiológico, do capítulo 12, versículo 25 até o 13, versículo 3, e também do 14, 26 a 28. Depois, Saulo se torna aqui a nova figura proeminente da história. Você vê isso no capítulo 13, do 4 ao 12, e é aqui que vai acontecer a primeira viagem missionária de Saulo, que também é conhecido como Paulo, e Barnabé. Terceiro, nós vamos ver o sermão que Paulo deu dentro da sinagoga lá em Antioquia, do capítulo 13, do 16 ao 41, e isso vai ilustrar essa pregação em sinagogas da diáspora. E quarto, a expansão do evangelho, sendo motivo também da primeira divisão com o judaísmo.
especificamente falando aqui em relação à missão aos gentios, que já deveria ser apoiada por eles desde Isaías 49, versículo 6. Aí depois do capítulo 14, os 3 relatos vão reforçar esses mesmos temas, especificamente o poder de Deus para incluir cada vez mais os gentios, que também vai fazer com que aumente a indisposição e os conflitos entre os cristãos primitivos e os judeus da diáspora, esses judeus que já estavam espalhados por toda a terra. Aí do capítulo 15, do 1 ao 35, acontece o conhecido Concílio de Jerusalém, tendo aqui Pedro e Tiago desempenhando papéis de líderes, e é aqui que eles vão bater o martelo sobre como os gentios irão ser incluídos à comunidade dos cristãos, ou os remanescentes de Israel, mas sem ter que carregar o peso do judaísmo. Então, nos versículos 28 e 29 vai nos dizer assim: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas necessárias, de que vocês se abstenham de qualquer carne sacrificada a ídolos, se abstenham do sangue, se abstenham da carne de animais sufocados e se abstenham da imoralidade sexual. Fazendo essas coisas, vocês farão muito bem já. E glória a Deus por vocês terem sido incluídos a nós. Aí depois do concílio, no capítulo 15, do 36 a 41, Paulo e Barnabé vão conversar a respeito de uma nova viagem missionária para que eles possam revisitar todas aquelas cidades que eles já pregaram. Só que Barnabé vai virar para Paulo aqui e vai falar assim: poxa, vamos convidar João Marcos para ir com a gente também. Pô, é um cara legal, ele tem se empenhado em pregar o evangelho, tá até escrevendo um livro e tal. Isso sou eu que tô falando. Paulo olha para Barnabé e fala assim: não quero não. O que tem a ver João Marcos ir com a gente agora? Ele não estava lá quando a gente pregou para essas cidades. Vamos só eu e você, quem estava com a gente desde o começo. Barnabé e Paulo começaram a quebrar o pau ali a ponto dos dois dividirem. É assim? Então você vai, Barnabé. Vai junto com Marcos para onde vocês quiserem. Barnabé fez isso mesmo. Pegou João Marcos e eles foram para Chipre. E Paulo então escolheu Silas e eles foram para a Síria e também para a Cilícia, para fortalecer todas as igrejas que eles já haviam pregado antes. O que acontece a partir de agora então é que Barnabé some das narrativas de Atos, já que Lucas, o autor do livro, vai acompanhar Paulo em todas as suas viagens. E o resumo dessa parte aqui também é breve e vai acontecer lá no 16, versículo 5, dizendo assim: e dessa forma as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Avançando no nosso esboço do capítulo 16, versículo 6 até o 19, versículo 20, com o evangelho expandindo e chegando até a Europa. É aqui então que Lucas vai registrar a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo, do capítulo 16, versículo 6 até o 18, versículo 22, e a terceira viagem do 18, versículo 23 até o 19, versículo 20. E a maneira que nós vemos aqui é que Paulo, vez após vez, vai sair de Antioquia, fazer suas viagens, encorajar e fortalecer as igrejas, mas ele sempre vai voltar para Antioquia. No capítulo 16, do 6 ao 10, nós vemos que é o próprio Espírito Santo quem orquestrou a viagem missionária que eles fizeram para a Europa. E o que acontece a partir desse momento é que o autor começa a se incluir no meio da história, falando que nós fomos enquanto nós estávamos, porque a partir desse momento ele viu e vivenciou tudo o que acontecia com as viagens missionárias de Paulo e as aventuras do evangelho se espalhando pelo mundo. Nessa sessão também nós vamos ver Lucas registrando conflitos entre os cristãos e as autoridades pagãs, do 16 ao 40, no 17 do 5 ao 9 e no 18 do 12 ao 17. E esses conflitos geralmente são instigados pelos próprios judeus, mas nós sempre notamos uma coisa, que em todos esses conflitos com o Estado, ou com os líderes, ou com o governo, eles sempre vão ou pedir desculpa, ou simplesmente escolher não intervir na situação. Outro acontecimento muito importante que fica marcado até para nós, e que Lucas inclui na sua narrativa, é a pregação de Paulo em um ambiente totalmente pagão, no capítulo 17, do 16 ao 34, quando Paulo está em Atenas, quando ele começa a discutir com filósofos epicureus e estoicos, usando até mesmo outros escritores e autores pagãos, isso dentro do seu próprio discurso e pregação, para fazer com que
que eles entendessem o evangelho que ele estava pregando. Ei, vocês estão vendo essa estátua aí do Deus desconhecido? É sobre ele que eu estou falando para vocês. E aí no capítulo 19, versículo 11, Lucas vai falar o seguinte sobre Paulo: por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que até mesmo panos e lenços que haviam sido tocados por ele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam. Até mesmo os espíritos malignos saíam deles. E isso só para vocês terem uma ideia do poder que Paulo carregava pelo Espírito Santo nele. Óbvio, não era algo simplesmente natural dele, era fruto do batismo do Espírito Santo. Aí mais uma vez no capítulo 19, do 19 ao 20, Lucas vai aqui incluir um resumo dessa porção, falando a respeito da situação da igreja. E aí ele vai dizer assim: muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram seus livros e queimaram todos eles na presença de todos. Agora, calculando o valor deles, estimaram que chegava a 50.000 moedas de prata. Eu fico pensando quem é que fez essa conta. Saíram perguntando: que livro que você jogou ali dentro? Quanto custava aquele livro ali que você jogou? Quanto? Fizeram a conta lá. Paulo deu mais ou menos 50.000 moedas de prata. Só que eles não estavam nem aí com esse dinheiro, porque ele vai continuar dizendo: porque era assim que a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. E a última sessão do nosso esboço, do capítulo 19, versículo 21, até o capítulo 28, versículo 30, quando o evangelho, as boas novas, chegam até Roma. E a narrativa dessa última sessão, ela é simplesmente cativante. E o que nós vamos perceber é que na maior parte dela, ela vai se tratar de como Paulo chegou até Roma por meio de uma série de julgamentos, igualzinho aconteceu com Jesus. Mas um detalhezinho aqui sobre como Paulo foi parar lá em Roma por muitos infortúnios e que não pode passar batido aqui, é que Paulo já desejava ir para Roma. Ele talvez não tenha ido como ele imaginava, mas o Senhor já tinha colocado no coração de Paulo que era necessário que ele fosse pregar o evangelho em Roma. E Lucas vai nos dizer isso no versículo 21, dizendo assim que Paulo resolveu em seu espírito de que ele iria para Jerusalém, passando pela Macedônia e também pela Caia, porque depois dele ir para lá, era necessário que ele fosse para Roma. Então, antes de qualquer BO, antes de qualquer problema ter acontecido, Paulo já tinha no seu espírito: eu vou parar em Roma, e lá eu vou pregar o evangelho, eu vou entrar naquele vespeiro, bem possível que lá eu vou morrer, mas não importa, é necessário que o evangelho seja pregado. Lucas, nessa sessão, nós vamos ver que ele entra e sai na narrativa, ele fala nós, mas depois ele fala eles, e aí também nós vemos que Paulo, tanto no começo quanto no final, está aqui tentando alcançar os seus compatriotas, os judeus, no capítulo 25, do 17 ao 26, e no 28, do 17 ao 28, mas eles convictamente, firmemente rejeitam Jesus Cristo, de modo que a palavra final é de julgamento contra eles, baseado nas palavras de Isaías 6, que ouvindo não ouvirão e vendo não verão, porque seus corações estão endurecidos. Mas essa mesma mensagem que eles pregavam, enquanto ela não era aceita pelos judeus, ela era totalmente aceita pelos gentios. Interessante também como no capítulo 22, do 1 ao 21, e no 26, do 2 ao 23, nós vemos Paulo contando a sua história durante as suas duas defesas, e ele faz isso para realçar a sua missão aos gentios. E aí ele vai e fala que ele estava lá durante a morte de Estevão, mas depois de convertido, o Senhor disse para ele: vai, porque eu vou te enviar aos gentios. Mesmo eu sendo um grande judeu, estava no coração de Deus me usar para alcançar as nações. E é também aqui crucial para a nossa história entender que, assim como aconteceu com Jesus, que mesmo tendo morrido como criminoso, ele foi declarado inocente 3 vezes, da mesma forma aconteceu aqui com Paulo. Tanto ele quanto as igrejas são declaradas inocentes de tudo aquilo que estão sendo acusados. Aí do capítulo 27, versículo 1 até o 28, versículo 16, nós temos aquela narrativa maravilhosa e vívida que Lucas faz a respeito do
naufrágio. E essa narrativa é simplesmente maravilhosa, feita para colocar esperança em nossos corações, e é o que aconteceu, destacando que Paulo chegou a Roma basicamente pela obra de Deus, porque Deus quis que isso acontecesse. Mas quando finalmente Paulo chega a Roma, porque a mão do Senhor o levou até lá, e Paulo está lá para alcançar os judeus que estão espalhados em Roma, mas acaba alcançando os gentios que estão em Roma. Quando ele finalmente está lá, a história, a narrativa de Lucas chega ao fim, acaba. O próprio julgamento que nós estamos esperando que aconteça em Roma, para saber se Paulo foi ou não inocentado, ou se ele foi martirizado, ou quais foram os frutos de Paulo lá em Roma durante todo aquele período que ele ficou lá, nós não sabemos. Lucas simplesmente acaba o seu livro aí. Paulo chega em Roma, convida a liderança dos judeus para sua casa, cárcere, eles vêm, Paulo gasta muito tempo ali pregando, ensinando, explicando como as profecias se cumpriram em Jesus, como Jesus realmente é o Filho de Deus e como é de se esperar. Isso causa uma grande divisão entre o povo, e Paulo volta a citar Isaías 6 contra eles, dizendo que seus corações estão endurecidos. Aí no 28 ele continua dizendo assim: estais ciente então de que esta salvação da parte de Deus, porque vocês não aceitaram, ela agora será enviada aos gentios, e eles ouvirão a mensagem, e eles aceitarão o dom divino da salvação. Lucas vai finalizar dizendo que Paulo estava morando em Roma por 2 anos na sua casa cárcere, enquanto ele pregava o reino de Deus e ensinava tudo a respeito de Jesus Cristo. Agora é impossível você e eu imaginar como ficaria o Novo Testamento se nós não tivéssemos o livro de Atos. Não somente é um fato que Lucas preenche um monte de lacunas abertas que nós teríamos, mas nós também somos lembrados pelas narrativas de Lucas de que o Evangelho é a atividade de Deus na terra, e a salvação é por meio de Jesus Cristo, e ela chega até nós pela atividade do Espírito Santo na pregação das boas novas. E eu queria finalizar aqui o livro de Atos, então, te fazendo algumas perguntas para que você possa meditar e levar elas para o lugar de oração. Primeiro, eu quero te perguntar: você sabe qual é a atividade do Espírito Santo na sua cidade? Você consegue reconhecer o que ele está fazendo? Você consegue notar onde é que ele está se movendo? E por último, eu quero te perguntar: que parte você tem tido na expansão do cristianismo e da proclamação do Evangelho na sua casa, no seu bairro, na sua cidade e na sua nação? A sua falta de participação seria por indisposição, falta de tempo, falta de desejo, falta de interação com o Espírito Santo? Ou existe sim um desejo genuíno no seu coração de experimentar a movimentação do Espírito Santo, ser batizado com poder e pregar o Evangelho com ousadia? Se sim, esse curso realmente é para você, porque o Deus desse livro que nós estamos estudando não está morto, não está calado, ele ainda está em atividade, e a sua igreja não parou no primeiro século. Nós fazemos parte do mesmo corpo ao qual Lucas, ao qual Pedro, ao qual Paulo se conectava. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E é assim que nós vamos finalizar essa aula, desejoso de que o Espírito venha mover na nossa nação. E eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.